Achando alguma coisa, Davi? Muito menos eu. Boa noite, amados irmãos e amigos. Nós estamos iniciando mais um culto online da Assembleia de Deus Novo Tempo e queremos convidá-los a estar conosco e participarmos juntos desse momento de louvor, de adoração a Deus. Damos as boas-vindas ao irmão Vandenberg, ao irmão Davi Timbó, Adriano Páscoa e família, irmão Fernando e Marcela, sejam bem-vindos. E, naturalmente, nós teremos a participação de alguns irmãos. E eu queria que o irmão Adriano colocasse o link aí no... isso. Obrigado, irmão Vandenberg. Nós estamos nos esforçando, né? A gente tem que viver esse momento da melhor maneira possível. O irmão Adriano coloque o link, que aí pode ser compartilhado para que outros irmãos possam também participar, né? A paz do Senhor, irmão Fernando, irmã Marcela, irmã Rocivalda Costa, a paz do Senhor, a irmã Adna e pastor Ricardo, a paz do Senhor também. Amém. O irmão Guilherme Décio, nosso coronel e cunhado, obrigado por sua audiência. Mais uma vez estamos aqui para cultuarmos a Deus. Então, o objetivo é que todos cultuemos, que cada um de nós pegue aí a sua Bíblia, tá certo? A sua Bíblia. Pegue aí também a irmã Joana Páscoa, com o Israel Levi. Pegue aí a sua harpa, minha harpinha antiga, mas a boa ficou lá na igreja, lá no templo. A Raildes, minha cunhada. Queremos que você compartilhe com mais alguém e louvamos a Deus por sua participação. Esse é um momento em que muitas igrejas estão fazendo seus cultos e nós louvamos a Deus por isso. E estaremos fazendo um culto como qualquer outro, né? E a princípio nós queremos convidar vocês para orarmos. Também essa transmissão está sendo colocada na nossa página da igreja, tá certo? Então é importante que você curta, compartilhe essas coisas da modernidade aí, que é para mais pessoas serem alcançadas. Então, irmãos e amigos, nós vamos nesse momento fazermos uma oração. É muito importante que você também participe da oração, que você feche os seus olhos. Nós estamos numa reunião, embora virtual, mas é uma reunião de adoração a Deus. De forma que eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus, e nós vamos dar início a esse momento de oração, de louvor, de adoração ao Senhor. Então, por favor, vamos orar nesse momento. Agradeço a Deus também pela audiência do pastor Gilcélio, lá em Varjota, juntamente com o evangelista Ariston. A paz do Senhor para vocês, é um prazer tê-los aqui conosco nesses momentos. E nós vamos fazer uma oração. O Davi está aqui do meu lado, mas virtualmente também está participando. E vamos orar nesse momento, tá certo? Vamos orar por cada família que está participando conosco desse culto, pelos idosos que não têm acesso à tecnologia, mas nós temos procurado manter o contato por via telefônica, pedindo aos irmãos que moram perto para fazerem um contato, né? Aqueles que não têm Facebook, que não têm WhatsApp, e nós não podemos deixar de nos congregar, independente da distância, né? Mas nós continuaremos a nos congregar. Portanto, vamos orar em nome de Jesus.
Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Queremos, ó Deus, nesse momento em que oramos a ti, Senhor, te exaltar por tua grandeza, Senhor, porque tu és Deus sempre eterno. Tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. Tu és o Deus que controla o universo. Tu és o Deus que criaste os céus e a terra, o dia e a noite. E assim, Senhor, nós nos colocamos em tua presença nesse momento para te adorar. Estamos, Senhor Deus, fisicamente distanciados, mas nos unimos a ti, Senhor Deus, em uma só voz, em um só espírito, Senhor. Nos unimos a ti, Senhor Deus, em um só propósito, que é te adorar, que é, Senhor Deus, te buscar, te adorar em espírito e te adorar em verdade. Assim, Deus, abençoa cada família, Senhor Deus, que está conectada, ó Deus, neste culto, Senhor. Abençoa, Pai amado, poderosamente, Senhor Deus, cada um dos nossos ouvintes. Ó Deus, que a tua mão poderosa, Senhor Deus, ó, encolhida para Senhor Deus, em abençoar a transmissão. Que as pessoas possam sentir, pois tu és o Deus de perto e o Deus de longe. E nós te rogamos, Senhor Deus, por esta nação brasileira. Deus, por este planeta, Senhor Deus, que está inteiramente, Senhor Deus, atingido por esta onda mundial. E nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor continua no controle de tudo. O Senhor é um Deus soberano. O Senhor é um Deus que não muda, pois tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ó Deus, e não é a primeira vez que a humanidade passa por situações desastrosas, por situações adversas, e o Senhor tem se mostrado o mesmo Deus, pois tu és, Senhor, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Agora, Senhor Deus, nós te pedimos, tira os obstáculos, Senhor Deus, tira as distrações, ó Pai querido, para que nós, mesmo estando em nossas casas, possamos te adorar em espírito e em verdade. Assim, Deus, nos ajuda nesse momento para te cultuarmos, para fazermos a ti, Senhor Deus, de inteira dedicação, de consagração a ti. Ó Senhor, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, cumprimentamos a irmã Silvia, Helena, o irmão Brandon, deixe-me ver aqui, louvamos a Deus por pede oração, ele ficou viúvo, o seu esposo, o evangelista Eduardo, faleceu nessa pandemia, então nos permitiu ainda irmos ao velório, né? Mas existem outras pessoas precisando de oração e nós iremos orar ao final pela irmã Cibele, tá certo, irmã Adna? Glorificamos a Deus por essa oportunidade de louvar ao Senhor e gostaria de, nesse momento, louvar ao Senhor com o hino de número 26. O hino de número 26 é da nossa harpa cristã e eu gostaria que localizasse aí na sua harpa, né? Para nós juntos louvarmos a Deus. Abra sua harpa para que a gente possa louvar ao Senhor, todos nós juntos, com o hino de número, perdão, não é 26 não, é 205. Eu estou aqui tentando, a paz do Senhor, irmã Luiziane Wayne, irmão Wellington, vamos louvar o Senhor com o hino de número 205. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, 205. Graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo por Deus de infinito favor.
a graça. Irmão Gleidson Dias, Pai do Senhor, abraço a irmã Zeneida, sua esposa também. Eu achei em Jesus a graça. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Entornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste nos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, eu achei em Jesus. Saudamos o Torres Filho, a irmã a Liduína, minha prima, lá em Juazeiro do Norte. E vamos continuar louvando a Deus. Agora nós vamos louvar a Deus com o hino de número 26. 26, perdão, novamente, é o hino de número 370. 370 da harpa cristã. Por mais que você esteja passando momentos difíceis, hoje eu recebi um telefonema de um amigo e ele então perguntou como é que está. Eu disse, eu estou com a vida que todo mundo pede a Deus, né? Estamos com saúde, com recursos para passar esses dias maus e sombra e água fresca, né? Então muita gente queria isso na vida. O mundo inteiro está praticamente desse jeito. Sem dúvida, nós temos aí alguns amigos, irmãos, pessoas que estão passando momentos de muita dificuldade porque não tinham os mínimos recursos, né? Mas nós vamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para que eles ajam em prol do bem comum, né? Vamos orar pelos nossos governos. Inclusive, queremos lembrar os irmãos que nesse domingo termina o decreto estadual do governador que fechou as igrejas, decretando o fechamento não só das igrejas, mas eu me refiro especificamente às igrejas. E domingo ele vai, daqui para lá, ele vai ou renovar ou modificar, né? Mas alguma coisa vai fazer. Também queremos cumprimentar o Paulo Renesto, nosso amigo de Força Aérea Brasileira. É um prazer a sua honrosa audiência. Eu acho que o Renesto a meu ver, né, já fazem mais de 35 anos que a gente conviveu. Eu acho que o Renesto acho que é do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Ou São Paulo, um dos dois, mas eu acho que é Rio de Janeiro. E é o poder da internet, né? Coisas que a gente não imaginava era alcançar tantas pessoas em distâncias tão grandes, né?
E isso está acontecendo. Também cumprimentamos a irmã Mara Mussa e o professor Evandro, nossos irmãos e amigos, casal que eu tive o prazer de ministrar as bênçãos de casamento. E também tem a bebezinha, a Isadora, né? Pastor Gildênio Girão, ali de Morada Nova. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 370 da harpa cristã, Mais Grato a Ti, tá? Por mais que nós estejamos em casa e algumas pessoas acabam se distraindo um pouco, mas vamos nos esforçar para realmente louvarmos a Deus em família, todos juntos. É um momento muito especial. Nós temos o dia inteiro, né? Nós estamos desejosos realmente de consagrar esse momento a Deus. Amém? Louvado seja Deus. 370. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. A ti fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por todos que estão conectados conosco, né? E cumprimentar aqueles que nos acompanham e louvamos por sua audiência. Está também acompanhando pessoas de outros estados, o irmão Ari Gomes, lá no Paraná, e nós vamos continuar nesse culto de louvor a Deus, e eu peço novamente, encarecidamente aos irmãos, que nós separemos esse momento, consagremos esse momento para o Senhor, tá bem? Nós começamos às 19h31, né? E provavelmente terminaremos às 20h30, né? Queremos também cumprimentar aí o Rony Cleiton e a Sofia, que estão
já conectados também. Daqui a pouco o evangelista Antônio Carlos e a irmã Lourdes. Enfim, eu não tenho assim um controle sobre todos que estão conectados, mas estou tentando aqui olhar, segundo diz aqui a internet. Tá? Nós vamos, por este momento, fazer uma oração e eu gostaria, nessa oração, nós já vamos orar também pela irmã Cibele. Queremos cumprimentar também a irmã Síglida, o esposo e a família, Cristiane, a irmã Síglida e o seu esposo estão lá em Jacobina, na Bahia. Cristiane, Eudásio, Taline, Tássila, aqui mesmo em Fortaleza. Nós vamos cumprimentar também a irmã Elza e o irmão Marcos, aqui também em Fortaleza. Nós vamos nessa oração, vamos orar mais uma vez, e nessa oração nós vamos orar pela irmã Cibele. A irmã Cibele se congrega ali em Caucaia, numa das Assembleias de Deus em Caucaia, e o seu esposo faleceu, o evangelista Eduardo, faleceu no acidente de moto antes da pandemia. E nós vamos orar pela irmã Cibele, foi uma perda, ele era muito jovem ainda, um homem, acho que não tinha em torno dos 40 anos, ela também é mais ou menos nessa faixa. E a irmã Cibele está vivendo esse momento de dificuldade com seus filhos e com o neto, inclusive. O evangelista Eduardo teve o prazer de ser avô, né, mesmo bem jovem. E nós vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por cada um de vocês que está nos assistindo também. E vamos orar pelos nossos governos. É um momento em que a gente precisa crer na palavra de Deus. Amém? Vamos também cumprimentar o evangelista Henrique Leitão, a irmã Fabiana, e louvar a Deus porque nós estamos aqui. Vamos orar pelos nossos governos, não somente o governo estadual, o governo municipal, mas o governo federal. Por mais que hajam conflitos aí de teses, mas nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, e essas autoridades são constituídas: o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente dos poderes legislativos, tanto legislativo municipal, estadual, né? Enfim, o legislativo federal, Senado, Câmara dos Deputados. Também queremos cumprimentar a Daniele Macedo, que está nos acompanhando, amiga da irmã Joana Páscoa, porque alguns irmãos compartilham o vídeo e aí a gente perde o controle de quem está realmente assistindo, quem não está. Então, nós vamos aqui tentando cumprimentar a cada um, mas o importante é que cada um de nós adore a Deus nesse momento. Então, vamos nessa oração, orar por essas pessoas. E eu convido a você a fechar os seus olhos e a se concentrar nesse momento para que nós realmente busquemos a face do Senhor. E por que nós oramos? Nós oramos porque cremos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus diz na sua palavra que ele tem prazer na oração do justo. Você já imaginou como é bom a gente conseguir alegrar alguém? Às vezes as pessoas convidam a gente para um almoço, um jantar, ou nos oferecem uma sobremesa. Para que isso, né? Porque é bom, porque a gente se alegra, a gente sente prazer. Então, é um segredo muito especial. Você gostaria de agradar a Deus? Você gostaria de que Deus tivesse prazer? Pois a palavra de Deus diz que a oração dos justos é prazer para o Senhor. Então, nós vamos orar por isso. Mas vamos orar também porque a Bíblia diz que o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, para que não possa socorrer. Então, sabendo disso, nós vamos orar a Deus. E vamos crer também na palavra que diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, de posse dessas informações, de que a oração dá prazer a Deus, a oração do justo dá prazer a Deus,
de que os ouvidos de Deus estão atentos à oração e os ouvidos de Deus estão abertos à oração, e de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu relembro, antes de orar, eu relembro aquilo que está escrito lá na Carta Universal de Tiago, sobre essa questão de a oração do justo poder muito em seus efeitos. Antes de chegar a essa conclusão, ele fala do momento que viveu Elias, que Elias orou e parou de chover por 3 anos, e depois orou novamente e choveu. Irmãos, não é pouca coisa. As pessoas acham que essas coisas não acontecem, mas está escrito na palavra de Deus. Cumprimentamos aí a irmã Lourdes e o pastor Antônio Carlos, e nesse momento nós convidamos a você a fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Normalmente, quando a gente está na igreja, a gente tem aquela pressa, não vamos nem dizer pressa, né? Aquele cuidado para não estourarmos os horários. Eu particularmente não gosto muito de me exceder nos horários, e aqui também eu estou vigiando para não falar demais. Mas a verdade é que a maioria de nós não tem outro compromisso, né? Alguns até já jantaram, né? Ou já cearam, né? E já tomaram lanche, né? Outros não, outros talvez ainda estão aguardando mais um pouco. Mas é possível nós nos dedicarmos a Deus. Também queremos cumprimentar com a paz do Senhor a irmã Regina Ribeiro e o irmão Rubens Braga, na abençoada cidade de Canindé, aqui no Ceará. Então nós vamos orar nesse momento, tá certo? Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelas autoridades, e quando a gente fala em autoridade, nós queremos lembrar que os médicos são autoridades. Autoridades. Então eles são autoridades. Nesse momento de saúde, talvez as maiores autoridades que nós devamos atentar sejam as autoridades médicas. Existem cientistas, né? E nós queremos também atender um pedido de oração do irmão Evandro. O irmão Evandro o irmão, ele é conhecido por nós aqui como o irmão Vigu. Ele trabalha com transporte, tem abençoado a igreja, nos ajudando no transporte de algumas coisas, e a esposa dele tem um problema e ela usa uma válvula mitral no coração, tá certo? E ele tem tentado com que ela... Glória a Deus. Então, pastor Newton Fernandes, a paz do Senhor, eu estava falando do irmão Evandro, irmão Vigu. A esposa dele tem um problema sério e tem tentado benefício junto ao INSS, não tem conseguido. Nós vamos orar também. Queremos cumprimentar o pastor Torres Filho e a sua esposa, a irmã Iva, toda a sua família, seus filhos, suas netinhas tão queridas. Então nós vamos orar nesse momento. Vamos orar porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar também pela esposa do irmão Vigu. Eu vou chamar de Vigu, é Evandro, mas eu vou chamar de Vigu, que aí eu vou me lembrar exatamente, né? E queremos agradecer aí a audiência do pastor Newton Fernandes, pastor de uma igreja aí em Maracanaú, servo de Deus. Então eu convido cada um de vocês nesse momento a orar, né? E desejo bom apetite aí. A Mara e o Evandro disseram que estão jantando e assistindo o culto, né? Então, apetite maravilhoso para eles. Vão se alimentar duplamente, alimentar o corpo e alimentar o espírito, tá certo? Nós vamos orar e depois disso nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Jeremias, tá? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Feche aí os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua santa presença, Senhor, nos colocamos mais uma vez, Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Senhor, e nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E por conta disso, Senhor Deus, nós oramos a Ti. Oramos a Ti também, Senhor Deus, porque cremos que a oração justa é o Teu prazer.
E nós também, Senhor Deus, queremos, nesse momento, colocar as nossas vidas no teu altar. Cada uma das vidas, Senhor Deus, que estão nos acompanhando nessa transmissão. Aqueles que nós mencionamos, aqueles que não mencionamos. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando todos os pastores que nesse momento estão transmitindo a palavra, estão, Senhor Deus, tentando ministrar aos corações. Queremos, ó Deus, pedir por cada ovelha, Senhor Deus, que está vivendo, Pai querido, esse momento de distanciamento social. E queremos clamar a Ti, Senhor Deus, para que ninguém fique isolado. Porque, apesar de nós estarmos distantes, não devemos ficar isolados, pois a Tua palavra diz que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, pois isso com certeza traz dificuldades. O isolamento faz com que nós, Pai querido, sejamos alvos fáceis. E Deus, como nós temos lobos nesses dias, Pai querido, existe um lobo chamado depressão. Pai querido, existe um lobo, Pai querido, que está atacando as ovelhas. Existe um ditado que diz que ovelha isolada vira petisco de lobo. Sim, Senhor Deus, nós não queremos nos isolar. Nós vamos manter o distanciamento, não o isolamento. Mesmo aqueles que estão, Senhor Deus, enfermos, eles podem se congregar através dos meios, Pai querido, cibernéticos, né? Dos meios. Assim, Deus, que cada um esteja bem vigilante, Senhor, nesse momento, ó Pai querido, de enfrentarmos essa pandemia, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, a nos mantermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nunca nós tivemos uma chance de nos dedicarmos tanto à leitura da Tua palavra, à oração, ó Deus, à comunhão no lar. Ó Deus, hoje nós não temos desculpas para não lermos a Tua palavra, para não ouvirmos a Tua voz, para não nos colocarmos em Tua presença em oração. Assim, Deus, Pai querido, é como se o Senhor estivesse cobrando de nós, ó Pai querido, esses anos em que muitos de nós colocamos o Senhor em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Pensamos talvez só em ganhar dinheiro, em trabalhar, em fazer nome, em fazer fama. Pensamos talvez, Senhor, em somente conquistar e pouco dedicamos a Ti. Mas agora, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse distanciamento. Estamos aqui, Senhor Deus, nessa espécie de confinamento. Mas nós queremos, Senhor Deus, estar em Tua presença, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, para aproveitarmos esse tempo precioso que nós estamos dispondo, para que nós possamos, Senhor Deus, investir esse tempo da melhor maneira possível. Ó Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, nos achegar mais a Ti, Senhor Deus, aproximarmos-nos mais de Ti, aprimorarmos a nossa comunhão contigo, aprofundarmos, Senhor Deus, o nosso conhecimento da Tua palavra, o nosso conhecimento, Senhor Deus, de Ti. Pedimos a Deus por cada um dos que nos acompanham através dessa transmissão ao vivo, através, Senhor Deus, das transmissões que acontecerão na nossa página, Senhor Deus, que ficará gravado essa transmissão ao vivo e também será colocado na nossa página do YouTube. Ó Deus, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas, ó Pai querido, ouçam a Tua voz através, Senhor Deus, dessa ministração. Pai querido, nesse momento queremos interceder por aquelas pessoas que estão passando momentos mais difíceis, os enfermos, Senhor Deus, que estão nos hospitais. Pai querido, aqueles que estão com essa pandemia e aqueles que não estão. Quantos estão nos hospitais, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, de uma palavra, precisando, Senhor Deus, de alguém que lhes estenda a mão. Pedimos, ó Deus, intercedemos, Pai querido, pelos profissionais de saúde, por todos aqueles que trabalham, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, nas clínicas, ó Deus, aqueles que estão nos supermercados, nas farmácias, ó Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, fazendo a segurança, Senhor Deus, os policiais,
os policiais rodoviários, ó Pai querido, os vigilantes, os porteiros. Ó Deus, nós intercedemos, Senhor Deus, por aqueles que estão realmente isolados. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, sem poder ter um contato, sem poder receber o calor humano, Senhor Deus, que eles, Pai querido, recebam alento do Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desprezados, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, que estão solitários. Ó Deus, aqueles que estão abandonados. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão em asilos. Ó Deus, que nesse momento não estão recebendo visitas. Pelos idosos, Senhor Deus. Pai querido, pedimos, ó Deus, de modo especial, pela irmã Cibele, viúva do irmão Eduardo. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a tua serva, Senhor Deus, ajudando para que ela vivencie esse momento. Que os seus filhos que ficaram órfãos possam se lembrar que o Senhor é o Pai dos órfãos. Ó Deus, abençoa, Pai querido. Ó Deus, as autoridades constituídas, os poderes constituídos, o presidente da República, Senhor Deus, dá a ele sabedoria. O governador do estado, dá também graça e sabedoria, o prefeito municipal, os prefeitos das várias cidades. Abençoa, Senhor Deus, essas autoridades. Abençoa as autoridades legislativas, os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, que têm uma grande responsabilidade nesse momento, Senhor Deus, que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos do Senhor. Ó Deus, não nos deixa, Senhor Deus, abandonados, mas cuida de nós. Abençoa as autoridades do judiciário, Senhor Deus, os tão atacados ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais de justiça, os presidentes de tribunais de justiça, os juízes das comarcas. Ó Senhor bendito, essas autoridades, Senhor Deus, Pai querido, são constituídas pelo Senhor. Por mais que pareça contraditório para alguns, mas é isso que a tua palavra diz. A tua palavra diz que a espada é colocada pelo Senhor. Deus, que esses homens estejam a tomar decisões sábias. Ó Senhor bendito, trava, Senhor Deus, a influência do inimigo na vida de qualquer deles. Ó Deus, mas que o Senhor esteja os guiando. Assim como o Senhor chamava Ciro, um homem ímpio, um governador persa, um imperador persa. O Senhor chamava Ciro, meu servo. Ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor que abençoe o teu servo, Bolsonaro, por mais que para alguns isso pareça uma coisa difícil de aceitar. Abençoa o teu servo, governador Camilo. Abençoa o teu servo, o prefeito Roberto Cláudio. E assim, Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe os líderes das nações, porque, Senhor, esse é o momento em que verdadeiramente, Senhor, nós precisamos da tua intervenção em toda a terra. E por isso, Senhor Deus, nós rogamos a ti e pedimos a tua graça e a tua bênção, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, queremos cumprimentar a missionária Georgette Durman, viúva do nosso querido pastor Roy Durman. Deus abençoe a irmã Georgette, a irmã Rebeca Girão. Nós louvamos a Deus ali em Horizonte, filha do pastor Bernardo, neta do querido pastor José Maria dos Santos. Louvamos a Deus pela participação de cada um de vocês. Louvamos a Deus, cumprimentamos Araci Bezerra. E vamos agora ler a palavra de Deus. Amém? Nós oramos, e nessa oração nós esquecemos de orar pela esposa do irmão Vigu. Mas vamos orar, irmão Vigu, não se preocupe, nós estaremos orando por ela ainda. Vamos também cumprimentar o pastor Agamenon Patrício, ali em Solonópolis. A paz do Senhor, pastor, o senhor e toda a sua família. E gostaria, meus queridos, de ler nesta oportunidade a palavra de Deus. Peço que você pegue aí a sua Bíblia, porque é muito interessante a gente ler a Bíblia. Ouvir é muito bom, mas ler, porque você localiza no livro de Jeremias, capítulo 32. E aí, às vezes, você risca na sua Bíblia, marca ali uma passagem especial. Essa passagem, em outras oportunidades, vai ser muito importante. Vai ser muito importante.
para sua edificação. Amém? Então vamos ler no capítulo 32 de Jeremias. Enquanto você localiza, nós queremos só lembrar que o profeta Jeremias, ele nasceu, segundo os historiadores, no ano 646 a.C., tá? E ele era de uma família sacerdotal. O que isso significa? É uma coisa muito interessante. Para nós hoje, a gente às vezes não chama atenção para isso. Então, veja bem, nós estamos vivendo um momento de profetas, de valorização de profetas. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual era a diferença do profeta e do sacerdote? Quais as diferenças? Rapidinho. O sacerdote, ele vivia do que era trazido ao templo. Mas o sacerdote não. O sacerdote, ele não tinha, digamos assim, uma renda, né? Então nós estamos vivendo um momento em que os pastores, que na maioria das vezes querem ser sacerdotes, né? Nem sempre querem ser profetas, porque o profeta tem que entregar a mensagem. E sem querer acusar ninguém, existem, infelizmente, alguns pastores que não estão querendo ser profetas, né? Quando a mensagem é pesada, né? Nem sempre os pastores querem entregá-la, nem sempre querem ser profetas. Pastor Gilcélio Ferreira, paz do Senhor, lá em Varjota. Mas Jeremias era de uma família sacerdotal, mas Deus o levantou também como profeta. E como profeta, ele acabou dizendo coisas que as pessoas não queriam ouvir. E justamente por ele pregar o que as pessoas não queriam ouvir, ele pagou um preço muito alto. Ele chegou a ser preso. Por isso que ele é conhecido como o profeta das lágrimas ou profeta chorão, né? Porque ele tem inclusive o livro Lamentações de Jeremias, porque ele passava por momentos muito difíceis. E nos anos finais da apostasia de Judá, onde ele foi profeta, né? As exortações dos profetas estavam tendo pouco valor. Irmãos, infelizmente, nós temos vivenciado dias como nos dias de Noé, em que as pessoas estão desprezando as mensagens de Deus. As pessoas estão, como diz Jesus, nos tempos de Noé, casando e dando-se em casamento. Não estão nem aí para Deus. A verdade é essa. Infelizmente, muita gente não está nem aí para Deus. As pessoas não estão atentas à voz de Deus, né? Então, Jeremias, capítulo de número 32, abra aí na sua Bíblia, tá? Era um momento muito difícil. 32, a partir do versículo 1. Capítulo 32, a partir do versículo 1. Queremos também cumprimentar o pastor Oscar, está conosco aqui, também na transmissão. Capítulo 32 do livro de Jeremias. Eu, graças a Deus, tenho esse segundo óculos. O meu primeiro óculos eu fui com um colega, um amigo nosso, o doutor Andrade, eu fui a um sítio com ele, e lá eu fui inventar de nadar no açude, e estava pescando, precisava do óculos para poder botar a isca, e sem querer eu perdi os óculos, né? Então eu estou usando esse óculos reserva aqui. Muito bem. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Capítulo 32, a partir do versículo 1. No ano 10º de Zedequias, rei de Judá, este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor, cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha prendido, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomará? Queremos também cumprimentar a irmã Joélia Marques, o irmão Isaac, toda a sua família.
Então, vejam, irmãos, o que estava acontecendo. O rei Zedequias tinha mandado prender o profeta Jeremias, exatamente porque ele diz: por que você profetiza dessa forma? Por que você diz aquilo que eu não quero ouvir? Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomará. Ou seja, o rei Zedequias não queria saber se a palavra era de Deus ou não era de Deus. Ele queria ouvir o que bem lhe apetecesse. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem ouvir aquilo que lhe apetece. Foi assim que Paulo advertiu, dizendo que nos últimos dias os homens amontoariam para si doutrinas, para que ouvissem aquilo que eles queriam ouvir. Muito bem. Continuando no versículo 4. E Zedequias, rei de Judá, dizia o profeta, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Era essa a pergunta do rei Zedequias, repetindo as palavras de Jeremias. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de Saum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para mim a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Ou seja, Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. E o Senhor revelou ao profeta que mandaria um parente dele, dizendo, compra essa herdade, compra esse terreno, essa herança que eu tenho, porque você tem o direito de resgate. E aí eu pergunto aos irmãos, se fosse vocês, se alguém dissesse, olha, eu tenho uma loja, né? Vamos pegar aqui, eu tenho uma loja para vender, você não quer comprar essa loja? Será que você compraria uma loja fechada nos dias de hoje? Vamos dizer que Deus revelasse a você, você tem o dinheiro e Deus diz a você, olha, está tudo fechado, mas eu quero dizer que vai aparecer uma pessoa e vai lhe oferecer um negócio para você comprar uma loja, digamos aí, de ferragens, por exemplo. E aí, se você tem intimidade com Deus, você sabe que aquele negócio é de Deus. Mas, pastor, como é que eu vou comprar uma loja se está tudo fechado, né? Uma loja tem despesas. Pois bem, foi essa a proposta que Deus fez para Jeremias. Compra essa terra. E aí, o que as pessoas diziam? Esse Jeremias é maluco. Ele não está vendo que a cidade está rodeada de inimigos, que eles vão entrar e vão dominar a terra. Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai comprar uma terra num momento desses? Muito bem. Acontece que quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus e que nós temos a convicção que essa palavra vem de Deus, irmãos, usando uma linguagem bem nordestina, pode chover canivete. Nós temos que sair na chuva, porque o Senhor, dando uma ordem para nós, não interessa as circunstâncias. Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus e sermos obedientes a ela. Então, vamos lá. O verso 9 diz assim, comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, subscrevi o auto e selei-o, firmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Jeremias não estava para brincadeira. Ele não só comprou, como ele fez o documento, como ele registrou, ele selou,
pesou o dinheiro e chamou testemunhas. Aquilo que nós fazemos para Deus, nós devemos fazê-lo na presença de qualquer pessoa. Então, tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baraque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Hananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Nós precisamos dar testemunho da nossa fé. As pessoas estão olhando para nós e eles estão querendo saber como nós vamos agir. Então, irmãos, se nós já precisávamos dar testemunho nos dias comuns, muito mais hoje. Muito mais hoje. Então, se Deus uma coisa que aos olhos do mundo parece ser um absurdo, mas se nós temos a convicção que é Deus quem está nos mandando, nós devemos fazê-lo e devemos proclamar para que as pessoas possam saber o Deus que nós estamos crendo. Então, diz a Bíblia Sagrada, e dei ordem a Baraque perante os olhos dele, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os no vaso de barro para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto de compra a Baraque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, muito bem, olha só, irmãos, queremos cumprimentar também a irmã Neide Silva, mãe do evangelista Henrique. Vejam bem, é preciso que a gente faça uma observação. Jeremias não era mais um jovenzinho. Jeremias já era um senhor de idade. E alguém diz, como é que um homem desse, sendo já um velho, compra uma terra num lugar que vai ser invadido pelos inimigos? Jeremias tinha a direção de Deus. Então ele chamou o Baraque, o secretário dele, e disse, olha, faz o seguinte, bota dentro de um vaso de barro e fecha esse vaso, porque ele precisa ser conservado muitos dias. Era uma forma de se conservar documentos, era se colocar em vasos de barro, aqui no popular nosso, num pote. Tanto que os escritos do Mar Morto, que estão lá no deserto, em Curã, eles foram achados dessa forma. Os escritos estavam intactos no Mar Morto, né? no deserto do Mar Morto, e foram achados depois de muitos anos, agora já no século passado, e eles estavam justamente dentro de potes, dentro de vasos de barro. Tá? Então, muito bem. Então, ele mandou que fosse colocado em vasos de barro. E aí, ele começou a orar a Deus. Por quê? Os irmãos imaginem a pressão que Jeremias sentiu quando ele tomou essa atitude. Não foi fácil, irmãos. Não pense que é fácil você exercer fé num tempo de desesperança, no tempo em que a esperança fugiu dos corações. Ora, cumprimentamos também o pastor Saboia, que Deus abençoe. Então, Jeremias havia predito total ruína. E por conta dessa predição dele, ele foi parar na cadeia. E agora ele estava preso, né? Estava preso e comprou um terreno de uns parentes seus. Mas as pessoas então começaram, imagine o burburinho. Imagine o burburinho. Como eu disse no exemplo anterior, imagine que um de vocês tem dinheiro e alguém chega e diz, rapaz, compra a minha loja de ferragens. Loja de ferragem está fechada, né? Loja de ferragem está fechada. E alguém chega e diz, não compre, olha, loja de ferragens tem ativo, mas tem passivo, tem dívidas a pagar. Né? Ou seja, quem compraria uma loja fechada? Né? Então era mais ou menos essa a ideia que o meu amigo Jeremias estava vivendo. Né? Irmão Cândido, que Deus o abençoe. Então Jeremias estava comprando aquele terreno e os irmãos imaginem a quantidade de pessoas que disseram, Jeremias,
Eu sei que você está velho, mas além de velho, você está doido. Eu sei que você está sofrendo na prisão, mas você está sofrendo também das suas faculdades mentais. Os irmãos, imaginem a pressão que Jeremias sofreu. E aí no versículo de número 17, a gente vê Jeremias orando a Deus. E ele diz: assim, ó Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Então, amados, eu queria, nessa oportunidade, deixar com você esse versículo da Bíblia Sagrada. No capítulo 32 de Jeremias, versículo 17. Pegue aí o seu políboro, né? Sua canetinha de marcar e sublinhe aí: não te é maravilhosa demais coisa alguma. Porque nós estamos precisando dessa palavra, dessa convicção de que nós servimos a um Deus que não é maravilhosa demais coisa alguma para Ele. Olha, irmãos, eu tenho, como vocês também certamente, ouvido a opinião de vários médicos, de vários especialistas, alguns renomados, outros que não são renomados. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu não quero gerar pânico em vocês, mas está todo mundo perdido. Porque um dia um médico diz uma coisa, outro dia o médico diz outra coisa. Até agora não apareceu ninguém que dissesse: não, olha, vai ser assim. Nós estamos verdadeiramente perdidos. Perdidos porque não tem quem tenha autoridade para dizer vai durar tanto tempo. Porque as incógnitas são muitas. Não existe uma certeza sobre essa pandemia, mas existe uma certeza. A palavra de Deus, que é imutável. O nosso Deus que não muda. O nosso Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus a quem Jeremias disse: não te é maravilhosa demais coisa alguma. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que Deus é o Deus que faz inúmeras coisas. Coisas tão grandiosas, como fazer como uma mulher que já não tinha mais o costume das mulheres, como Sara, viesse a ter um filho. Irmãos, que coisa tremenda, não é verdade? Então, quando Deus disse que Sara iria engravidar aos 80 anos, aí houve um abrir de olhos. E aí Deus disse: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Pois esse Deus de Jeremias é o Deus de Abraão. É o Deus que disse: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Essa é a conclusão de Jeremias. Essa deve ser a minha conclusão, a sua conclusão. Ora, ele disse: tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais aos seios dos filhos depois deles. Jeremias disse: tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas obras. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de retribuição. Irmãos, eu penso, muita gente diz: não, essa praga do diabo, irmãos, eu sinceramente eu fico a pensar se essa praga não é, eu creio que é uma permissão de Deus. Eu creio que Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Eu já sei de pessoas que estão se reconciliando, pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão sentindo o aperto, estão sentindo o pesar da mão de Deus sobre as suas vidas. Jeremias estava querendo reforçar a sua fé. E em reforçando a sua fé, ele começa a lembrar quem era Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos lembrar quem é o Deus que nós servimos.
Nós precisamos ler mais a sua palavra para conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não estamos presos, nós estamos livres. Ele diz ainda, Jeremias começa a orar e começa a se lembrar e diz: tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, o qual é o que tens neste dia. Quando a gente lembra do que Deus fez no Egito, irmãos, imagine o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no pós-Egito, Mar Vermelho sendo fendido. Irmãos, o que Deus fez no deserto, mandar codornizes, carne para aquele povo. Meus amados, é coisa tremenda. As pragas que Deus mandou no Egito para que o seu poder fosse manifesto, cada uma daquelas pragas demonstrando quem é Deus, quem é Deus. Cada uma das 10 pragas era para humilhar os deuses, os falsos deuses egípcios. Então, o profeta Jeremias continua dizendo no verso 21, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto. As pessoas ficaram espantadas, porque eles conheciam os israelitas, mas eles não conheciam o Deus dos israelitas. E eu faço uma pergunta para mim e para você. As pessoas que nos conhecem, elas conhecem o nosso Deus? Elas precisam conhecer o nosso Deus. Então, Deus se fez conhecido no Egito, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que emana leite e mel. Deus havia feito promessas. Deus havia feito promessas ao povo de Israel, a Abraão, Isaque e Jacó. E agora o povo de Israel estava recebendo aquela promessa, né? Muito bem. Eles receberam a promessa, eles entraram na terra prometida, e ele continua dizendo, entraram nela e a possuíram, mas não ouviram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não ouviram, pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo este mal. Então, meus amados, nós precisamos crer nesse Deus. E diante da situação, Jeremias clama a Deus, diz, Senhor, eis aqui os valados. Já vieram contra a cidade para tomá-la. A cidade está nas mãos dos caldeus que pelejaram contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência, né? A paz do Senhor, irmã Mônica Marinho e toda a família do pastor Carneiro, seus filhos, pastora Chaguinha. A Bíblia Sagrada diz que ele estava diante de tudo isso. Jeremias, depois de dizer quem era Deus, de refletir a que Deus ele estava servindo, mas ele estava sendo açoitado pela dificuldade, ele diz, contudo tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo, faze que atestem as testemunhas, embora a cidade já esteja dada nas mãos dos caldeus. Mas eu gostaria de dizer para você, assim como Deus está falando comigo, fala com você também. O Senhor diz novamente para Jeremias aquilo que ele já sabia. E ele diz assim, no versículo 26, diz assim, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor. Meus irmãos, a gente não tem noção, assim, uma noção tão grande do que seja Deus dizer isso, eu sou o Senhor. Porque nós já vivemos uma autoridade, né? Uma autoridade, como é que se diz? Questionável hoje em dia, né? Mas quando o Deus Todo-Poderoso diz, eis que eu sou o Senhor, ele está falando sobre o poderio máximo. Ele está falando sobre a ideia de
poder todas as coisas. E ele diz, o Deus de toda a carne. E a frase que eu novamente quero enfatizar, que Jeremias já tinha enfatizado, não te é maravilhosa demais coisa alguma, mas agora Deus diz novamente para ele, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Irmãos, os irmãos imaginem o que aconteceu com o profeta Elias. Elias foi mandado por Deus para um lugar que não tinha nada. E aí Deus sustentou Elias. A Bíblia diz que Deus providenciou comida para Elias, carne e pão. E quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, eu subi na fortaleza de Massada. É uma fortaleza feita em cima de uma montanha. E ali o guia disse, olha, vocês estão vendo, apontou para um lugar. Vocês estão vendo aquele lugar? Ali era o riacho de Querite, ali é o riacho de Querite, onde Elias esteve por ordem de Deus. E daqui de cima da fortaleza de Massada, segundo dizem, é de onde Deus mandava para ele. Fortaleza de Massada era o refúgio do Herodes. E ali havia abundância de pão, de carne. E os irmãos lembram que Elias recebia, que os corvos levavam carne e pão para Elias? E quando a gente estava lá visitando a fortaleza de Massada, sabe o que foi que a gente viu? Obrigado, Davi. A gente viu os corvos voando. E ele diz, esses corvos pegavam aqui do palácio de Herodes, eles pegavam carne e pão e levavam para Elias. Eu creio, irmãos, no Deus de Elias, no Deus de Jeremias, que disse, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Eu creio, irmãos, que o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus de quem Davi disse, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o Senhor continuou falando a Jeremias, e nós vamos já terminar. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele toma-la. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Meus queridos, nós passaríamos aqui muito tempo ainda meditando na palavra de Deus, mas eu gostaria de abreviar para não ser enfadonho, e gostaria de dizer aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor. É um corinho antigo, mas que continua muito atual. Nós devemos crer de fato, irmã Mônica Marinho, que o nosso Deus é o Deus de providência. É o Jeová Jireh. E ainda que, diz o salmista, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Sabe, meus queridos irmãos, nós estamos acostumados, né, com as nossas mesmices. Nós estamos acostumados com a nossa vã maneira de viver. Mas nós estamos reaprendendo com esses momentos de crise. Então, só para a gente concluir, Deus havia feito promessas ao povo. Deus tem feito promessas a cada um de nós. E
para a gente concluir aqui no versículo 37, né? 37. Ele diz assim, o Senhor nos dá uma palavra para nós encerrarmos. Ele diz, eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus amados, foi assim que Deus agiu. Deus trouxe de volta o povo. Depois do cativeiro babilônico, 70 anos, Deus trouxe de volta o povo. E as circunstâncias não eram favoráveis. Não era nem um crente, não era que estava no governo, não. Era um ímpio, a quem Deus chamava de meu servo. E assim, Deus usou de Ciro, o rei da Pérsia, de Dario, o rei da Pérsia, para que ele permitisse que o povo voltasse, reconstruísse os muros, reconstruísse primeiro o templo, depois os muros de Jerusalém. Então, meus amados irmãos, nós estamos passando por um momento de prova. Mas a palavra de Deus nos traz promessas e nós precisamos nos apegar firmemente a essas promessas. E no capítulo 33, no verso 3, um versículo que é bem conhecido de todos vocês, de todos nós, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Mas tem uma promessa, no verso de número 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Então, amados, a palavra de Deus para nós, nessa noite, de modo muito enfático, eu diria para você, é que não existe nada que seja impossível para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E isso deve estar bem latente nos nossos corações. O que você acha impossível? Você acha impossível que alguém encontre uma cura para essa pandemia? Você acha impossível que nós encontremos o equilíbrio no meio dessa guerra de governos, guerra de políticos? Eu não diria tanto guerra de governo, eu diria mais guerra de políticos. Meus amados, nós cremos no poder da oração. E queremos concitá-los a que cada um de nós, que agora temos tempo, possamos orar. Não só agora, nós vamos encerrar com oração, não sei se a irmã Márcia... Não, ela já está dizendo que não. Mas nós vamos orar, e ela também vai orar aqui comigo, e nós teremos um agir de Deus. Deus, amados irmãos, Ele é o socorro bem presente, diz o salmista, na hora da angústia. E eu creio que há muitas pessoas angustiadas. Eu creio que, na verdade, existem pessoas que estão até mesmo sem esperança. Mas nós queremos lembrar outra passagem muito marcante na Bíblia Sagrada, que é quando Jó estava vivendo os seus piores momentos. Ele disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Tá certo? Então vamos trazer à nossa memória aquilo que nos pode trazer esperança. Vamos trazer à memória aquilo que pode nos esperançar. Queremos cumprimentar também o vereador Eloy, professor Eloy, que está nos assistindo
autoridade municipal, vamos orar também, como já falamos em orar pelas autoridades, já oramos por elas. Então, nós vamos nessa hora fazer mais uma oração para a gente concluir. Eu já passei aqui do tempo, né? Eu comecei às 7h30, pensei que ia terminar às 8h30, mas eu procuro, digamos assim, me guiar pelo Senhor. E eu não gosto de passar na frente de Deus e nem de ficar atrás, né? Eu procuro sentir a direção de Deus e eu acredito que nós estamos nessa direção. Então nós queremos convidar você aí na sua casa, você que está assistindo, né? Para nós orarmos mais uma vez, tá certo? Depois da oração, nós ainda ficaremos aqui para agradecer e cumprimentar os irmãos, mas para liberar os irmãos que ainda não jantaram, né? Talvez alguém ainda não jantou, quer fazer um lanche. Então nós vamos orar. Então nesse momento nós queremos convidar cada um de vocês e nós vamos orar pelas vidas que nos pediram oração e vamos continuar orando pela nossa pátria, pelo nosso país, por nossas autoridades. Tá certo? Muito bem. Eu vou orar nessa oração. Nós vamos orar pela irmã Leda, esposa do irmão Vandenberg, pela irmã Conceição Nobre, sua mãe. Nós vamos orar pela esposa do irmão Vigu, que pediu oração desde o começo, e nós, na primeira oração, nós não lembramos, mas agora nós estamos atentos, né? E eu também peço oração em nome de Jesus. Eu, a irmã Márcia, o Davi, tá? Deixa eu ver se eu cheguei no Davi. Cheguei agora. Muito bem. Muito bem. Então, amados, nós vamos orar. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Eu estou descobrindo agora que pregar em pé é bom, viu, irmãos? Porque sentado também cansa, viu? Então nós vamos orar. Deixe-me só beber um pouquinho d'água aqui. E vamos continuar conectados com Deus. E eu acredito que essa crise com certeza vai passar e nós seremos grandemente abençoados por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só ver aqui se... Eu acho que já estamos aqui nos finalmente. Amém? Glória a Deus. Queremos cumprimentar. Existem várias pessoas que entraram aí no amém. Que entraram no vídeo, mas eu não consigo alcançar todos, tá certo? Desculpem eu não citar os nomes, é porque realmente... nessa idade, né? Nessa idade eu não tenho toda essa expertise na internet. Deus já está fazendo um milagre, né? Da gente estar aqui utilizando essas mídias e tal. Nós vamos orar também pelos 10 anos de casamento desse casal amado, abençoado, Adriana e Joana Páscoa. Uma curiosidade para os irmãos, viu? O Adriano é Adriano Fernandes, mas o amor é tão grande que ele aproveitou a legislação da época, 10 anos atrás, e ele adotou o nome da Joana, tá? Normalmente a mulher adota o nome do homem, mas ele preferiu adotar o nome da Joana. Então todo mundo conhece como Adriano Páscoa, Joana Páscoa, mas o sobrenome é dela, né? E ele, como cristão, gostou do nome, tá? Amém. Louvado seja Deus. A irmã Márcia tem alguma coisa a dizer antes da oração? Orar pela minha mãe. Amém. Vamos orar também pela dona Hilda. A dona Hilda, ela além de ser idosa, já tem 80 anos e algum tempo, ela também tem problema de respiração. Então vive num isolamento, assim, evita contato com outras pessoas, principalmente nesse momento, tá? Vamos orar por ela também. E vamos orar pela família do irmão Pastor Torres. Eu quero agradecer a Deus por 52 anos de idade que eu fiz ontem. Ah, muito bem. A minha esposa ontem fez 52 anos de idade. Olha, irmãos, ela, na verdade, eu digo que ela fez só 25. Olha o rosto dela, né?
parece só 25. Para mim, ela continua uma jovem muito, 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 muito linda, né? E eu louvo a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu gostaria também, antes mesmo de orar, de dizer a você que está nos assistindo e porventura tem se afastado dos caminhos do Senhor, ou mesmo deseja entregar a sua vida a Deus, né? Então é um momento também de oração para que você se coloque diante de Deus e receba a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito interessante. O poder de Deus se manifesta num momento como esse, né? A gente não sabe quem está ouvindo, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente o que você está pensando, o que você está precisando. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche aí os seus olhos e vamos nos colocar em sintonia com Deus nesse momento, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, ó Pai querido, por tua bondade, por teu grande amor. Te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos. Ó Deus, reunidos como igreja do Senhor. São tantas pessoas de várias denominações, mas todas essas pessoas creem que só o Senhor é Deus. Creem que não existe nada demasiadamente difícil para ti. Ó Deus, e no meio de tanta desesperança, Senhor Deus, nós queremos reafirmar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, nós queremos lembrar que Tu és o Deus que fez os céus e a terra. E queremos, Pai querido, relembrar, Senhor Deus, cada um dos conceitos que a Tua palavra fala a respeito de Ti. Senhor, e queremos interceder, Senhor Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Não porque nós sejamos merecedores, mas porque Jesus conquistou ali na cruz esse direito de nós, com ousadia, entrarmos no Teu santuário. Com ousadia, Senhor Deus, pelo sangue do Cordeiro, nós entramos no Teu santuário, Senhor, para interceder, para clamar a Ti, pois a Tua promessa diz, clama a mim, responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. A Tua palavra diz que Tu és o Senhor e que não existe nada demasiadamente difícil para Ti. Nós queremos, ó Deus, interceder pela esposa do irmão Evandro, do irmão Vigu. Pai querido, ela tem essa válvula mitral, ó Deus, e tem tentado junto às autoridades um auxílio, Senhor. E nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando nesse momento, Senhor Deus, para que ela seja atendida pelo Senhor. Ó Deus, aquilo que parece impossível aos homens é possível para Ti. Intercedemos, Senhor Deus, pela irmã Leda, esposa do diácono Vandenberg, Senhor. Ó Deus poderoso e santo, ela já tem vencido tantas batalhas, Senhor Deus. Ela já é uma soldado experiente. Ela tem vencido, Senhor Deus, batalhas, ó Pai querido, que aos olhos dos homens eram impossíveis de serem vencidas. Ela sabe, a família dela sabe, algumas pessoas conhecem. Ó Deus, ela tem vencido, Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor continue a abençoá-la, a prepará-la, Senhor Deus, cada vez mais para ela ser mais do que vencedora. Abençoa a irmã Conceição Nobre, Senhor. Pai querido, ela já tem uma certa idade, Senhor Deus, mas que ela continue, Senhor Deus, ainda alegrando seus familiares, animando toda a sua família, ela que criou os filhos sem o esposo, ó Deus, com a ajuda do Vandenberg, ó Pai querido, que ela continue, Senhor Deus, sendo um exemplo, Senhor Deus, de quem luta, de quem não desiste, ó Deus, continua abençoando a sua vida. Abençoa, Pai querido, a dona Hilda, minha sogra, mãe da irmã Márcia.
ó Deus, que tem vencido várias adversidades, Senhor Deus, que ela receba, Senhor Deus, o teu cuidado, Senhor Deus, ó Pai querido, que ela continue, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, uma mãe de família responsável, embora ela não esteja podendo fazer as tarefas, mas está sempre ligada, sempre cobrando que alguém faça. Deus, que o Senhor abençoe poderosamente. Deus santo e justo, nós pedimos por cada uma das famílias que nos pedem oração, a irmã Mônica e tantas outras famílias que nos pedem oração. Pai querido, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também. Pai querido, o Adriano e a Joana, que estão fazendo 10 anos que eles se comprometeram de se amar, se respeitar, ó Deus, e de fazer uma vida a dois. Abençoa Israel Levi, fruto do amor deles dois. Abençoa, Senhor Deus, para que eles possam, ó Pai querido, convidando Jesus para estar presente no seu casamento e que ele continue a fazer milagres cotidianos. Ó Deus, que eles possam fazer a parte deles, honrando-se, respeitando-se e amando-se. Ó Deus, e que eles continuem a confiar no Senhor, para que o Senhor esteja sempre providenciando o melhor vinho, para que eles vivam alegres em tua presença na sua vida conjugal. Deus, agradecemos pela vida da irmã Márcia, Senhor Deus, essa mulher maravilhosa que o Senhor tem colocado ao meu lado. Que ela continue, Senhor Deus, sendo alvo das tuas misericórdias. Que ela continue, Senhor Deus, sendo um manancial de bênçãos onde quer que ela chegue. Ó Deus, que ela continue sendo a esposa graciosa, que ela continue sendo, Senhor Deus, uma serva amorosa, que ela continue sendo, Senhor Deus, alguém que te ama e que te honra. Ó Deus bendito, abençoa a sua saúde, abençoa, Pai querido, os seus dias, a sua mente, as suas emoções. Ó Senhor, e que nós continuemos a usufruir da companhia um do outro durante muitos e muitos anos. Assim, Deus, nós pedimos, Pai querido, por cada um dos nossos ouvintes, cada um daqueles que assistem essa programação. E pedimos a Deus que o Senhor abençoe a nossa pátria, a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, e nos dê os livramentos que nós precisamos. Ó Pai querido e santo, mais uma vez pedimos pelo governador do estado, para que ele tome as decisões mais adequadas e nos ajuda, Senhor Deus, para sermos abençoados por Ti. Deus santo e justo, assim rogamos o Teu favor, a Tua graça e a Tua bênção, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queremos também cumprimentar a doutora Aline Bezerra, o irmão Cleudson Oliveira, ali de Sobral, e louvamos a Deus por cada um de vocês que tem participado conosco desses momentos e agradecemos por essa tão preciosa audiência. Para nós é uma alegria poder compartilhar com os irmãos e agradecer porque vocês dedicaram alguns minutos para juntos nós compartilharmos a nossa fé. Queremos cumprimentar também a irmã Rita Duarte, minha prima querida, lá em Acopiara, assim como a Liduína, lá em Juazeiro do Norte, enfim. Eu acredito que se eu não citei alguém, é porque foi compartilhado, né? Foi compartilhado o conteúdo e eu não tomei conhecimento, né? Mas foi uma alegria estar com os irmãos. São 21 horas e 1 minuto. Então, que Deus abençoe poderosamente a todos. O nosso culto de domingo será transmitido a partir das 18 horas, tá? A partir das 18 horas. E nós queremos convidá-los a também estar conosco, compartilhando a palavra, as orações. E enquanto isso, irmãos, façam culto doméstico, façam a leitura da palavra. Uma coisa muito interessante que eu tenho lido é nós não perdermos a rotina. Por mais que nós estejamos no distanciamento social, é importante nós mantermos uma rotina. Então, faça o seu devocional, a leitura bíblica, né? Nós queremos mandar também a Manuela Albuquerque, aluna aqui da Márcia, o Cleudson Oliveira, lá em Sobral,
Então, manter a rotina. Se as crianças não estão indo para a escola, mas coloque as crianças para estudar no horário escolar. Vamos fazer as refeições nos horários corretos. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Não é brincadeira o que nós estamos passando, né? Essa brincadeira que a gente diz, né? É a vida que eu pedi a Deus, água, comida, roupa lavada, né? Se tem roupa para lavar, vamos lavar roupa, né? E estender, né? Para secar. E outra, irmãos, também vamos procurar não se empanturrar de informações falsas, né? Informações escalabrosas, como é que a gente diria, né? Como é que a gente diria? Que causam descalabro, que causam desespero, né? Então não é muito comum a gente encontrar nos telejornais digamos uma palavra que venha alentar os nossos corações. Então, ao invés de a gente ficar só assistindo noticiário, vamos ouvir mensagens, vamos ler a Bíblia. É uma excelente oportunidade para a gente ler mais a Bíblia. Queremos cumprimentar também o pastor Jadas Reis e, enfim, essa transmissão ao vivo, nós vamos concluí-la, mas ela está será posta, melhor dizendo, ela continua postada aí no Facebook, pode ser compartilhada, e também ela vai ser posta no nosso canal do YouTube. Exato. O irmão o Coronel Guilherme Dessa está dizendo aí que é a questão das fake news, né? Queremos também cumprimentar em Itapajé, não em Tianguá, em Itapajé, o pastor Furtado. Pastor Furtado é um pastor amigo, servo de Deus, foi missionário da Jocum e hoje está morando em Itapajé. Que Deus abençoe e nós estaremos por aqui. Amém? Se algum de vocês desejar conversar, nós estamos no WhatsApp número 98812 0231. 98812 0231. A gente procura manter ligado. O WhatsApp tem a vantagem. Se você liga para o telefone, às vezes a gente não atende, mas o WhatsApp você deixa a mensagem, a gente retorna. Então, tiver assim uma mensagem boa que você ouviu por aí, você pode mandar para nós, tá certo? Louvamos a Deus por todos os nossos assistentes, pastor Emerson lá em Aurora, pastor Rodolfo lá em Irauçuba, pastor Cláudio Santos pastor Cláudio, não lembro qual é a cidade que o senhor está, né? Mas tem muita gente boa. A irmã Leandra Mendonça, o irmão Daniel, os irmãos do Conjunto Palmeira, o irmão Daniel e também o pastor Max, pastor Raimundo Mamédio lá em Irapuã Pinheiro, deixa eu ver mais aqui, a Adriana Nobre. Irmãos, é um bocado de gente. Eu não tenho assim o controle, como eu disse, de todo mundo. Em Ilhéus, o meu irmão Tadeu, o irmão Cleudson está informando que lá em Sobral está tudo cheio d'água, né? Então, são muitas notícias e nós queremos então também cumprimentar a irmã Sofia, o irmão Rony Cleiton, deixa eu ver mais aqui. São esses. A Elza e o Marcos, nós já falamos, né? Então, agradecemos a Deus. Parece-me que, deixa eu ver aqui, muito bem, pastor Furtado, enfim, Oscar Lourenço, ali do campo do Presidente Vargas, tá? E nós vamos então encerrar com a bênção apostólica e louvando a Deus pela participação de todos vocês, tá bem? Só lembrando, nosso próximo culto, domingo, às 18 horas, tá certo? Louvado seja Deus. Marcos Teles e a irmã Elza, e
Louvado seja Deus. Então nós vamos encerrar agora com a bênção apostólica. Erga assim a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. E o povo de Deus diz amém. Só lembrando aos irmãos, amanhã será postada também a nossa aula, a última aula da escola bíblica. Amanhã não, perdão, desculpa, irmãos, hoje é sexta-feira, né? Será postada na segunda-feira a aula da escola bíblica. Novo Tempo, na segunda-feira à noite será postada no nosso canal no YouTube. E as mensagens que estão sendo pregadas também estão no nosso canal no YouTube. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e orem por nós, que nós estaremos orando por vocês aqui também, em nome de Jesus. Queremos também cumprimentar, só para terminar, o pastor Mauro Celso e a irmã Cláudia Duarte, lá em Santa Quitéria. E vamos continuar orando por eles. E muitos outros amados que, como eu disse, nós não conseguimos aqui conseguir identificar, mas vai ser uma bênção. Vamos continuar orando uns pelos outros. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e até breve, em nome de Jesus. Amém.